custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Clemente, vamos falar do programa Emprego Verde e Amarelo do governo Bolsonaro. Você já analisou? O que tem esse programa aí, hein, Clemente? Bom, Marilu, esse é um programa que o governo anunciou, e não só anunciou, mas já começou a implantação porque o fez por medida provisória. Inclusive, a medida provisória é um instrumento inadequado, porque ela é uma medida de urgência para um assunto relevante que exige uma intervenção imediata e, portanto, no momento que o governo edita uma medida provisória, ela já entra em vigor. O governo fez a medida provisória 905, ela altera dezenas de aspectos na legislação trabalhista, no direito trabalhista, no papel dos sindicatos, e institui a carteira verde e amarela, que estabelece um conjunto de novas regras para quem chega ao mercado de trabalho pela primeira vez, jovens entre 18 e 29 anos, e, portanto, para esses que chegam para o primeiro emprego nessa faixa etária de 18 a 29 anos, o governo instituiu a carteira verde e amarela, objetivando criar postos de trabalho para esses trabalhadores, alterando um conjunto de regras, e essas regras alteradas, algumas delas inclusive ferindo princípios constitucionais que são proibidos de serem alterados por meio de medida provisória. Então, já a iniciativa do governo tem uma série de questionamentos. Só para ter uma ideia, são quase 2.000 emendas parlamentares que foram apresentadas para alterar essa medida provisória, que passa a ser tratada no Congresso Nacional e que, no caso da carteira verde e amarela, institui uma regra para a contratação de jovens de 18 a 29 anos para o primeiro emprego. Nesse caso, o jovem que vier para o primeiro emprego terá como contratação, no limite de um salário mínimo e meio, quase R$ 1.490, R$ 1.500, portanto, nesse limite de teto de salário, terá uma contratação no máximo por 2 anos, e nessa contratação a empresa não será onerada, portanto, terá uma desoneração da contribuição para a Previdência Social, a empresa não pagará a Previdência Social referente a essa contratação, e o trabalhador terá direitos menores, direitos, por exemplo, a não ter o recolhimento do fundo de garantia sobre o seu salário, que hoje para um trabalhador contratado é de 8%, esse trabalhador terá um fundo de garantia de 2%. Ao invés de ter uma multa no momento da rescisão correspondente a 50% do valor depositado no fundo de garantia, esse trabalhador terá 20%, portanto 20% menos da metade daquele valor recolhido, que em vez de 8% é 2%, portanto uma redução muito acentuada, menos de um oitavo daquilo que um trabalhador normalmente recebe no momento que está contratado e que a empresa tem que fazer o depósito. Ao mesmo tempo, há um conjunto de outras mudanças que estão previstas para essa contratação, e o governo anunciou inicialmente que esse tipo de programa geraria a expectativa de 1,8 milhões de empregos com esse tipo de iniciativa, portanto, gerando uma série de postos de trabalho de primeiro emprego para os jovens. Na verdade, as próprias estimativas do governo em relatórios que foram divulgados mostram que a expectativa efetiva de novas contratações feitas com esse tipo de regime de contratação é em torno de 270 mil, portanto, bem menos 15% daquilo que o governo que anunciou como iniciativa dessa carteira verde e amarela, sem considerar uma série de efeitos que essa medida pode ter, que não está avaliada
e, portanto, como iniciativa não foi ponderada do ponto de vista do debate, que é os riscos, por exemplo, de substituição de trabalhadores que já são contratados por jovens que vão entrar no mercado de trabalho, uma certa dificuldade muito maior para os jovens que já tiveram o primeiro emprego, mas que estão desempregados e que não serão priorizados por essa medida, portanto, ela prioriza e favorece de maneira diferenciada no custo da contratação o jovem do primeiro emprego. Isso poderá criar problemas para os demais jovens que já tiveram um posto de trabalho, mas que não estão empregados e estão desempregados, e poderemos ter uma série de outros efeitos relacionados a essa condição, por exemplo, a perda tributária que o governo tem no momento de abrir mão do custo da folha salarial por meio do pagamento do INSS. É um absurdo que o governo apresenta como alternativa. Na medida provisória, o governo propõe que o financiamento desse custo da desoneração da folha de pagamento da empresa para a contratação no primeiro emprego seja financiado pela oneração, portanto, pela tributação do trabalhador que recebe seguro-desemprego, que passará a recolher sobre o valor do seguro-desemprego um valor de 7,5%, 8% para o INSS, ou seja, quem vai financiar as empresas que vão desonerar e não vão contribuir para a Previdência é o trabalhador desempregado que recebe o seguro-desemprego. Portanto, essa medida provisória está cheia de estrupícios aí no meio, que na verdade cria uma confusão legislativa, um efeito muito perverso sobre a dinâmica da proteção laboral, efeitos duvidosos sobre a geração de emprego, ao invés do governo atuar de forma incisiva, clara, propositiva, do ponto de vista da dinâmica econômica, para gerar emprego para todos. Não são só os jovens que vivem o problema do desemprego, mas são mais de 13 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que não estão empregadas hoje, mais de 28 milhões de pessoas na situação de uma ocupação frágil, precária, ou muitas vezes desempregados, ou na situação de desalento, uma informalidade muito grande, e não será com medidas pontuais nesta confusão legislativa que o governo atuará de forma incisiva para gerar emprego. O que gera emprego é crescimento econômico, coisa que não vem tendo a atenção adequada e nem as políticas corretas para enfrentar o grave problema do desemprego, que deveria ser a nossa primeira prioridade, oferecer emprego para todos os brasileiros e brasileiras. Marilu. Muito bem, Clemente, a gente agradece aqui a sua participação, sua análise crítica em relação à economia do governo Bolsonaro, né, as medidas econômicas. Um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.